Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Johnston Albuquerque, leciono língua portuguesa há 10 anos e vou fazer agora uma revisão para a prova da Polícia Militar de Pernambuco, que vai acontecer neste domingo, dia 29 de maio. Eu peço perdão aí porque os nossos recursos tecnológicos são bem reduzidos, mas o que importa é o conteúdo e o vídeo vai ser feito com muito carinho. Então acompanha só. Nós vamos fazer a revisão agora para a Polícia Militar de Pernambuco, que vai acontecer domingo. Segue a primeira questão. Vamos analisar. Gente, olha só. Vai ser comum, certo? É comum se você encontrar uma ou duas charges na prova elaborada pela IAUP. Então você vai ter que ter muito cuidado para analisar como a questão mesmo pede. Analise a imagem verbal e não verbal. Para quem tem uma certa dificuldade a isso, é algo bem simples. Olha só. Gente, imagem verbal são todas as grafias presentes dentro de uma charge. E quando eu falo imagem não verbal, são os personagens, a forma como eles se comportam dentro da imagem, e tudo isso deve ser analisado. Justamente para a gente poder diferenciar as questões de compreensão e de interpretação. Então, olha só. Analisando a imagem verbal e não verbal, nós temos aí dois bonequinhos conversando. O primeiro diz o seguinte, ó: não sei por que reclamam tanto das operadoras de celular. E o outro diz, ó: verdade, aqui no presídio pega tão bem. Gente, todo elaborador de charge, ele tem um intuito crítico a elaborar esta imagem. Então a gente tem que analisar o tom crítico, certo, do autor, buscar o tom crítico para responder as questões. Então vamos dar uma analisada nas proposições que esse autor colocou na charge. Vamos lá, sério. Olha só, gente, uma dica importante. O primeiro tópico já começa com a expressão subtende-se. Subtende-se é uma questão de interpretação. Eu não posso colocar unicamente o que tem lá na charge. Subtende-se, eu preciso acrescentar um conhecimento de mundo à imagem. É uma questão de interpretação. Então vamos analisar, olha só. Subtende-se que existe falha no sistema de segurança dos presídios. E o que deveria ser inacessível aos infratores torna-se algo transitável dentro das penitenciárias. Então o tópico 1 dá correto, certo? Perceba que eu não tenho tudo isso aqui na imagem, mas pelo meu conhecimento de mundo, é realmente um tom crítico que está sendo feito. Eu estou acrescentando o meu conhecimento de mundo e o tópico 1 está correto. Vamos analisar o tópico 2, que envolve não só a parte de interpretação, mas também a parte de gramática, o uso dos porquês. Olha só, gente, percebe-se um desvio padrão na norma culta no uso de uma expressão no primeiro balão. Em vez de porque, deveria ser porque separado. Primeiro vamos voltar lá para a imagem para a gente dar uma olhadinha novamente. Olha só, gente, não sei por que reclamam tanto das operadoras. Perceba que o porquê aqui, ó, está junto sem acento, não é? Junto sem acento. E olha só, não sei por que reclamam tanto, não sei por qual motivo reclamam tanto, não sei por qual razão reclamam tanto. De fato, gente, esse porquê aqui está errado. Sempre que eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão, esse porquê vai ser separado sem acento, certo? Então volta lá, vamos para o tópico 2, ó. Percebe-se um desvio padrão da norma culta no uso de uma expressão no primeiro balão. Em vez de porque junto, deveria ser porque separado sem acento. Onde eu tenho uma preposição mais pronome relativo, não. O tópico 2 está errado. Johnston, e tu não acabou de falar que eu deveria trocar a expressão porque junta sem acento pela expressão porque separada sem acento? Mas olha o que acontece, gente. Todas as vezes que eu puder trocar por as expressões por qual motivo ou por qual razão, eu vou ter preposição. Porém, esse que não vai ser pronome relativo, ele vai ser pronome interrogativo, certo? Pronome interrogativo. Esse que aí vai ser pronome relativo quando eu puder trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Gente, eu tô rindo porque o menino tá segurando o celular e já tá doido, né? De tão cansativo nós estamos na primeira questão. Aguenta aí, vice bebê. Olha, então olha só, para facilitar teu processo, para ele segurar mais um pouquinho. Olha só, gente,
O porquê separado sem acento, eu vou poder utilizar em duas situações. Quando eu puder trocar por qual motivo, por qual razão, que é o que está acontecendo lá no balão, não sei por qual motivo, por qual razão reclamam tanto das operadoras de celular. Então, quando eu puder trocar por qual motivo, por qual razão, eu vou ter preposição e esse que vai funcionar como pronome interrogativo. Porém, olha só, eu também vou utilizar o porquê separado sem acento quando eu puder substituir pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Porém, quando eu puder substituir por alguma dessas expressões, o por continua sendo preposição, mas o que deixa de ser pronome interrogativo e passa a ser pronome relativo. E não é o que acontece lá no balão. Lá no balão eu troco por qual motivo ou por qual razão. Ou seja, o que está errado é esse pronome relativo aqui, que deveria ser pronome interrogativo. Tópico 2 está errado. Vamos para o tópico 3. Olha só. A charge ironiza o fácil acesso ao telefone celular dentro das penitenciárias, sem sombra de dúvidas. Estão corretas 1 e 3. Vamos para as alternativas, vê se tem. 1 e 3, gabarito letra D, sem sombra de dúvidas. Vamos para a segunda questão. E aí, gente, tá tranquilo? Ok. Gente, olha só a segunda questão, vamos dar uma olhadinha aí, questão massa e que pode ser cobrada domingo na tua prova. Olha só, questão 2. Assinale a alternativa correta quanto aos elementos gráficos e sintáticos. Não é? Grafia está correlacionado com sintaxe, mas a questão ainda pede para você analisar com muito cuidado todos os elementos sintáticos, mas principalmente a grafia de algumas expressões, não principalmente. Não é? Mas assim, analisar a sintaxe, mas digamos que priorizando ou tendo um cuidado maior com os elementos gráficos. Então, olha só, letra A. Ele comprou o carro a fim de viajar. Está errado. Eu vou utilizar a fim separado sempre que a minha ideia for explicação. Quando eu puder substituir por para. Então, olha só. Ele comprou o carro para viajar bastante. Então, esse afim, ele é separado. Eu vou utilizar afim junto quando eu tiver ideia de afinidade. Certo? A língua espanhola e a língua portuguesa são afins, não é? São línguas afins. Então, quando indicar afinidade, semelhança, é que eu utilizo essa expressão afim junto. Então, olha só. Tópico 2. Em vez de subir, ele desceu. Johnson, isso aqui está correto, gente? Existe uma confusão entre, ao analisar as expressões, ao utilizar as expressões em vez de e ao invés de. Ô Johnson, quando é que eu devo utilizar essas expressões? Olha só, eu vou utilizar em vez de sempre que a ideia for de substituição. Johnson, me dá um exemplo prático, olha só. Comi peixe em vez de frango. Eu substituí o frango pelo peixe, pura substituição. Eu utilizo em vez de. Porém, se as expressões tiverem uma relação antônima, se eu tiver palavras contrárias na minha frase, eu sou obrigado a utilizar ao invés de. Então vamos olhar, em vez de subir, ele desceu. Subir, descer são palavras antônimas, ou seja, o correto seria ao invés de subir, ele desceu, letra B não pode ser assinalada. Vamos para C. Há cerca de 10 pessoas no remanejamento. Todas as vezes que eu puder trocar o A por existir, esse A tem que ser grafado com H. Ou seja, o correto é falar há cerca de 10 pessoas no remanejamento. Existem cerca de 10 pessoas no remanejamento. Tópico C está errado. Olha na letra D. Ele tem mau gosto incrível. Ele tem, deveria ter aqui, né, certo? Ele tem um mau gosto incrível. Perceba que eu posso trocar mal por bom. Não é? Então, se eu posso trocar mal por bom, esse mal é com U, certo? Eu utilizo mal com L quando eu posso substituir por bem. Não é o caso, porque se eu falar ele tem um bem gosto incrível, não faz sentido. Então, como eu posso falar ele tem um bom gosto incrível, então esse bom eu devo substituir por mal com U. Então, o gabarito letra E, sem sombra de dúvidas, vamos para a terceira questão. Olha só, terceira questão. Quanto ao uso dos porquês, analise as proposições
preposições. Então, investindo bastante nesse uso dos porquês, é uma questão que as pessoas confundem muito, estudam, mas acabam esquecendo de um dia para o outro. Então, vamos focar isso aí direitinho para a gente conseguir gabaritar essa questão. Olha só, vamos analisar as proposições. Tópico 1. Na frase, não viajei porque estou doente. Vamos ver aqui, ó, porque junto sem acento. O uso da palavra destacado está correto. Temos, neste caso, uma conjunção sem sombra de dúvidas. Gente, eu sempre vou utilizar o porquê junto sem acento quando eu puder substituir por pois, certo? Ou uma vez que. Funciona como uma conjunção explicativa. Olha só, não viajei pois estou doente. Sem sombra de dúvidas, tópico 1 está correto. Vamos avançar. Olha o que eu tenho aí nos tópicos 2 e 3. Tópico 2. Na frase, por que você não levou o produto? Percebam que parece com aquela primeira questão. Olha por que eu posso substituir. Olha quais os termos que podem substituir esse porquê. Ó, por qual motivo você não levou o produto? Por qual razão você não levou o produto? Então esse porquê é separado, sem acento mesmo. Vamos olhar a justificativa que a banca pode colocar. Olha só. Na frase, por que você não levou o produto? O uso da palavra destacada está correto. Temos, neste caso, uma preposição mais um pronome interrogativo. Foi justamente o que eu tinha acabado de falar, né? O que eu citei na primeira questão. Quando eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão, esse porquê vai ser separado sem acento e eu tenho uma preposição mais um pronome interrogativo. Tópico 2 está correto. Olha o que eu tenho no tópico 3. Na frase, não sei o porquê daquela decisão. O uso da palavra destacada está correto. Temos, neste caso, um substantivo, sem sombra de dúvidas. Johnson, como eu vou identificar que o porquê funciona como substantivo? Você sempre vai encontrar um artigo que antecede a palavra, certo? E esse porquê você vai poder substituir unicamente pela palavra motivo. Não é como aqui, ó, por qual motivo. Não tem essa preposição por, só pela palavra motivo. Olha um exemplo. Não sei o motivo daquela decisão. Todas as vezes que você encontra esses indícios, o porquê é junto com acento e funciona como substantivo. Tópico 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos olhar o gabarito? Então, ó, estão corretos, sem sombra de dúvidas, todas. Gabarito letra E. Vamos para a próxima questão. Gente, uma questão aí de regência de um verbo que aí é o que adora cobrar, então vamos dar uma analisada. Ó, analisando a regência do verbo assistir, assinale a alternativa correta. Gente, cuidado aí que isso pega muito, certo? Os candidatos, você precisa gabaritar uma questão que a maioria erra. É um concurso onde tem muitos candidatos, são muitos candidatos inscritos, aproximadamente 123 mil, e você precisa gabaritar aí essa prova de português. Olha só, vamos ver. A enfermeira assistiu ao doente. Gente, todas as vezes que o verbo assistir estiver no sentido de socorrer, de dar assistência, socorrer determinada pessoa, então a enfermeira assistiu não tem essa preposição. O correto é falar a enfermeira, a médica assistiu o doente. Olha o tópico 2. Luan assistiu um filme na TV. Quando o verbo assistir estiver no sentido de ver, presenciar, a preposição é obrigatória. Ou seja, Luan assistiu ao filme na TV, certo? Ou eu ainda posso falar, ó, Luan assistiu a um filme na TV. Mas perceba que a preposição a, ela é obrigatória. Vamos para a letra C. Educação é um direito que assiste o homem. Perceba que na letra C, o verbo assistir está no sentido de pertencer. Olha só, educação é um direito que pertence ao homem, pertence a alguém, a preposição é obrigatória. Ou seja, educação é um direito que assiste ao homem, certo? E olha a letra D e último caso aí no verbo assistir. Eu tenho Flávia casou e agora assiste à Serra Talhada. O verbo assistir está no sentido de residir, morar, ou seja, eu não posso utilizar essa preposição a. Eu tenho que falar Flávia casou e agora assiste em Serra Talhada,
portanto eu não tenho nenhuma alternativa correta quanto à regência do verbo assistir. Gabarito letra E, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Tá puxado, né, gente? Mas é isso, dá uma olhadinha no vídeo direitinho, se for preciso repete aí, certo? Tenta analisar as questões, vai fazendo alguma anotação, isso vai fazer toda a diferença no domingo, no próximo dia 29 de maio, para você garantir uma vaga aí para soldado da Polícia Militar. Olha só, questão 5. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de metonímia. Eita, Josh, fodeu agora. Agora não tem mais como. Josh, figura de linguagem, eu sou péssimo. O que fazer numa situação dessa? Realmente é um conteúdo assim que as pessoas julgam aparentemente ser simples, mas quando é cobrado na prova tem uma dificuldade imensa. Então vamos tentar aí amenizar e facilitar a tua vida. Olha só, vamos procurar um exemplo de metonímia. Johnston, primeira dica, me fala um pouquinho sobre metonímia. Gente, olha só, metonímia é uma figura de linguagem muito ampla. Eu tenho muitas ocasiões que podem ser direcionadas, né? Muitas situações que eu posso encontrar uma metonímia. Quando eu tenho a troca da causa pela consequência, não é? Do efeito pela causa, da marca pelo produto, do autor pela obra. Quando eu falo, por exemplo, cansei de ler Clarice Lispector, eu não leio Clarice Lispector, eu faço leitura da obra de Clarice Lispector. Quando eu falo, por exemplo, Sócrates bebeu a morte, não é? Eu tenho aí a causa pelo efeito, porque ninguém bebe a morte. No sentido aí, a frase traz o sentido de beber o veneno e gerou a morte. Isso aí são exemplos de metonímia. Quando a mãe da gente fala, menino, vai comprar Bombril, a gente não compra Bombril, a gente compra lã de aço. Quando a mãe da gente diz, menino, vai comprar Omo, nós não compramos Omo, nós compramos sabão em pó. Então eu tenho aí, nesses últimos dois casos, a troca da marca pelo produto. Vamos ver se em alguma dessas ocasiões eu encontro metonímia. Olha só. Ela vive de caridade pública. Gente, na letra A, na frase ela vive de caridade pública, perceba que eu tenho uma suavização da expressão. Para não falar que alguém pede esmolas, eu cito, ele vive de caridade pública, ou seja, a letra A traz um exemplo de eufemismo e não metonímia, certo? Na letra B, ó, se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Uma parte aí da música de Caetano Veloso, e olha só, vou repetir. Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. É algo paradoxal, né? As ideias aí estão contraditórias, ou seja, na letra B eu não tenho metonímia, eu tenho uma figura de linguagem chamada paradoxo, certo? Na letra C eu tenho, seus olhos são luzes brilhantes. Seus olhos são luzes brilhantes. Eu tenho aí uma comparação subentendida, sem sombra de dúvidas. A letra C é um exemplo de metáfora, certo? Aqui eu tenho uma metáfora, portanto eu não tenho nenhum exemplo de metonímia. Gabarito letra E, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Olha só. Questão 6, analise as afirmativas abaixo. Gente, agora nós vamos dar uma revisão e analisar a parte de derivação que pode ser cobrada na tua prova, certo? Então tem cuidado aí que eu vou fazer uma revisão bacana e você vai conseguir compreender bem as questões. Olha só, vamos ver, no tópico 1, no trecho, a infelicidade alheia me incomoda. A infelicidade alheia me incomoda. A palavra destacada, não é? Ou seja, infelicidade, é um exemplo de derivação parassintética. Johnston, quando é que eu vou ter um exemplo de derivação parassintética? Gente, olha só. Na derivação parassintética, o que é que acontece? Eu tenho prefixo, certo? Eu tenho sufixo, só que eu não posso tirar nenhuma dessas expressões, porque senão a palavra deixa de existir. Johnson, me dá um exemplo. Olha só. A palavra entristecer, certo? Vou pegar essa palavra aqui, ó. Entristecer. Dê uma olhada para cá. Olha se não acontece o que eu estou falando. Gente, entristecer vem de triste. Perceba que eu tenho aqui, ó, o prefixo. Eu também tenho o sufixo. Eu não posso tirar nenhuma dessas expressões. Certo? A palavra entristecer existe, só que só é possível utilizar essa palavra utilizando o prefixo e o sufixo. Porque se eu tirar o sufixo, a palavra entriste não existe. Se eu tirar o prefixo, a palavra tristecer também não existe. Isso não acontece com a palavra infelicidade.
Porque olha só, infelicidade vem de feliz. Perceba que eu tenho sufixo e eu tenho prefixo. Porém, se eu tirar esse prefixo, a palavra felicidade existe. Ou seja, não é um exemplo de derivação parasintética. Vamos analisar o tópico 2 e 3. Olha só. No tópico 2 eu tenho o choro é livre, porém, reticências. O termo destacado é um exemplo de derivação regressiva, choro. Ô Johnson, está correto? Sem sombra de dúvidas. Johnson, quando é que eu vou encontrar uma derivação regressiva? Quando você encontrar uma palavra, certo? Que tem como radical uma palavra maior. Johnson, ficou meio que confuso. Olha só, é quando você encontrar uma determinada expressão, uma palavra, em que surge de uma palavra maior, em tamanho de letras mesmo. Olha só na prática, gente, choro não tem prefixo, choro não tem sufixo. Choro vem do verbo chorar, ou seja, perceba que o radical é maior do que a própria derivação. Reduziu, regrediu. A mesma coisa acontece com canto, por exemplo. Canto é derivação regressiva, porque canto vem de cantar. Se perder uma letrinha aí, eu chamo de derivação regressiva, tópico 2 está correto. Até agora, eu só tenho o tópico 2 porque nós eliminamos o tópico 1. Vamos para o tópico 3. Ao amanhecer, o termo sublinhado é um exemplo de derivação prefixal e sufixal. Não! Na derivação prefixal e sufixal, eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, porém eu posso tirar qualquer um dos dois e a palavra vai continuar existindo, certo? Johnson, me dá um exemplo de derivação prefixal e sufixal. Olha só, desigualdade. Olha só, desigualdade, certo? Desigualdade surge de igual. Eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Se eu tirar o prefixo, fica igualdade. Se eu tirar o sufixo, fica desigual. Esta palavra sim é um exemplo de derivação prefixal e sufixal. Porém, amanhecer, eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Só que a palavra só existe com a presença dos dois. Quando isso acontece, nós já estudamos no tópico 1, eu tenho um exemplo de derivação parasintética. Porém, o tópico 2 está errado. Eu só tenho como correto o tópico 2. Vamos ver se tem gabarito. Apenas 2, gabarito. Não passa agora, por favor. Então, nesse caso aí, ó, gabarito, letra D, sem sombra de dúvidas, certo? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta já está seca, volto já. Aqui. É calor, meu filho. Só um minutinho. Vamos avançar. Passa aí a questão, por favor. Gente, questão arretada agora, certo? Questão massa. Eu tentei fazer um resumo aí das exceções em relação ao hífen e nós vamos analisar essas proposições. Olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do hífen. Antes, mini saia. Agora, mini saia junto com 2 S. Gente, olha só. Vou te falar algo bem simples. O novo acordo ortográfico diz o seguinte. Quando eu tenho um prefixo de sílabo, certo? Quando eu tenho um prefixo de sílabo e a palavra seguinte começar com R ou com S, não é mais separado, não fica mais separado. De fato, eu tenho que duplicar esta consoante e juntar as expressões. Não é? Olha um exemplo aí. Na letra D eu tenho contra. Contra é um prefixo de sílabo. Não é? Eu tenho 2 sílabas. E a palavra seguinte começa com R. Ou seja, a letra D diz o seguinte, ó, que contra a reforma era separada, uma palavra separada, e agora está junta com 2 R's. Sem sombra de dúvidas, eu já tenho como gabarito letra D. Mas aí eu vou te explicar as outras situações. Olha só. Na letra A, mini saia. Agora ficou mini saia com 2 S. Gente, isso é uma exceção, porque o que é que acontece? Mini saia sempre foi grafada junta com 2 S. E muita gente pensa que mini saia está junta agora com 2 S por conta do novo acordo ortográfico. E não é. Mini saia sempre foi uma palavra junta com 2 S. Então eu tenho uma exceção aí. A mesma coisa acontece com a palavra girassol. Girassol nunca foi separada por hífen, sempre foi junta com 2 S.
E algo que gera muita estranheza aí é em relação a essa expressão aí, ó, guarda-roupa. Ô Johnson, guarda-roupa. Se a gente for analisar o contra-reforma, não ficou junto com dois S's, porque guarda-roupa era separada e agora ficou separado também. Por isso que isso aqui está errado. Guarda-roupa não é uma palavra junta com dois R's. Ô Johnson, isso é uma exceção à regra? Gente, não é que trata-se de uma exceção. É que, olha só, guarda não é um prefixo. Guarda é uma derivação do verbo guardar. Por isso que não segue essa regra de prefixo de sílabo seguido de palavras que comecem com R ou com S. Ou seja, gabarito letra D, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Olha só, questão simples, diz o seguinte, a oitava. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de conjunção adversativa. Gente, conjunção adversativa é aquela que se opõe à oração anterior. Então vamos dar uma olhada. É um exemplo de conjunção adversativa. Portanto, não é uma conjunção adversativa, não é uma conjunção conclusiva, assim como logo, o gabarito é a letra C, sem sombra de dúvidas, eu tenho não obstante como uma conjunção adversativa. Outros exemplos de conjunção adversativa, você pode lembrar aí de mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são todos exemplos de conjunções adversativas. Então se liga aí para não errar, gabarito letra C, sem sombra de dúvidas, vamos seguir. Olha só, questão 9. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de sinestesia. Outra questão de figura de linguagem. Johnson, quando é que eu vou encontrar uma sinestesia na minha frase? Gente, é muito simples. Sinestesia é a mistura dos sentidos, certo? Ou seja, é quando eu tenho uma característica de olfato e eu misturo com visão, com paladar. Não é isso, o próprio cérebro faz essa misturada e a gente acaba falando, expressando dessa forma sinestésica. Então tem que ter muito cuidado aí e é fácil de identificar. Vamos procurar uma sinestesia aqui nessas frases. Olha só. Quanto mais comiam, mais sentiam fome. Isso não é sinestesia, certo? Não é, até porque fome, comer, está tudo correlacionado ao mesmo sentido. Nesse caso aí, ó, eu tenho um paradoxo. Porque não é comum você, quanto mais comer, mais sentir fome. Ou seja, na letra A, eu tenho um exemplo de paradoxo. Vamos atrás de sinestesia. Na letra B eu tenho um exemplo que eu tinha falado para vocês. Ó. Sócrates bebeu a morte. Não, Sócrates bebeu o veneno que gerou a morte. Então eu tenho aí a troca da causa pelo efeito. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho uma metonímia, certo? E não uma sinestesia. Johnson, a chuva cai como lágrimas. Uma dica importante, gente. A chuva cai como lágrimas. Então, ó, como eu tenho essa expressão como aqui, muita gente colocaria metáfora, mas aí quando eu tenho a expressão como na minha frase, deixa de ser metáfora e passa a ser, ó, comparação, certo? Então se liga aí para não errar. E o gabarito é a letra D, sem sombra de dúvidas, eu vou te explicar agora. Olha só, esse perfume é muito doce. Gente, perfume remete ao olfato. Doce ao paladar, né? Perfume doce, essa mistura de sentidos, eu tenho sem sombra de dúvidas uma figura de linguagem chamada sinestesia. Gabarito letra D, vamos avançar. Chegamos na questão 10, vamos analisar aí o que a questão está pedindo, com muito cuidado para a gente gabaritar aí a prova da IAUP. Olha só, assinale a alternativa errada. Gente, a letra A caiu na prova da Polícia Militar em 2009. Muita gente caiu nessa pegadinha. Não é que na verdade não é uma pegadinha, é uma questão básica, mas que como trata-se de uma palavra estranha, muita gente fica com medo aí de assinalar. Olha só, assinale a alternativa errada. Ela já teve 2 gravidezes. A letra A está correta, não deve ser assinalada, uma vez que a questão está pedindo a errada. Ô Johnson, e gravidezes existe sem sombra de dúvidas. Sempre que você tiver dúvida no plural, certo, de determinadas expressões, você busca a palavra no singular. Então vamos procurar o singular de gravidezes. Perceba que o singular de gravidezes é gravidez. Gravidez é uma palavra que termina em Z. Vamos procurar outra palavra aí que termina em Z. Olha só, raiz. Qual é o plural de raiz?
raízes. Qual é o plural de rapaz? Rapazes. Então, o plural de gravidez é gravidezes. Vamos para a letra B. Não percebi qualquer movimento estranho. Gente, você olhando para a letra B, você imagina que tem erro aí nessa letra B? Não, né? Eu vou pular a letra B, certo? Daqui a pouco a gente discute ela. Vamos para a letra C. Olha só. Na letra C eu tenho: é permitido entrada de pessoas neste local. Gente, uma dica importante. Olha só. Eu posso utilizar a expressão permitido, bem como eu posso utilizar a expressão permitida. Eu posso utilizar a expressão proibido, bem como eu posso utilizar a expressão proibida. Só que uma dica é importante. Olha só. Se eu utilizo as expressões no masculino, é proibido, é permitido entrada de pessoas estranhas. Não tem artigo depois. Agora, se eu falo é permitida, eu tenho que utilizar o artigo a, ou seja, é permitida a entrada. É proibida a entrada. Nós tivemos até uma confusão aí, certo? Em uma frase que colocaram sem essa expressão aqui, não é apenas a frase proibida entrada. E algumas pessoas até disseram: ah, Johnson, nesse caso pode, porque tem a questão do verbo ser. Gente, nenhuma gramática defende isso. É que nós utilizamos, não é, corriqueiramente junto com a expressão é, junto com o verbo ser. Então eu falo é permitido entrada, está correto. Porém, se eu falar, ó, se eu tirar o verbo ser, se eu falar permitido entrada, tem que ser desta forma também, independe do verbo ser. Vou repetir rapidamente. Se eu utilizo a expressão no masculino, não tem artigo depois. Se eu utilizo a expressão no feminino, o artigo passa a ser obrigatório. Ou seja, a letra C não tem erro, está correto. Vamos para a letra D. Nosso encontro foi pura coincidência. Muita gente fala coincidência. Eu estava até ministrando um aulão em Recife em 2011. E aí eu estava falando dessa expressão e eu comentei com a menina: olha só, gente, a palavra coincidência está correta? E aí a menina disse: tá. Eu disse: não está. Ela disse: não tá. Eu disse: não, bebê, não tá. Porque não existe a palavra coincidência. Ela fez: existe. Eu disse: existe por quê? Coincidência vem de que? Ela de conhecimento. Eu digo: bebê, é o que falta em você, não é? Porque não tem, né? Além da palavra não existir, coincidência vem de conhecimento, aí é muita loucura já. O problema já é psiquiátrico, a aula de português já não resolve, não é? Então coincidência não existe, o correto é falar coincidência. Gente, o gabarito aqui é a letra B. Isso cai numa prova e a gente nem sabe por que errou. O que tem erro aqui é a letra B. Vamos analisar por quê. Como pede a incorreta, olha só. Não percebi qualquer movimento estranho. Gente, a gramática diz que diante de expressões que exprimem negação, eu não posso utilizar a expressão qualquer. Eu sempre vou ter que trocar por nenhum ou nenhuma, vai depender do sentido da frase. Ou seja, o correto seria falar: não percebi nenhum movimento estranho. A expressão qualquer deixa a frase errada, gabarito letra B, sem sombra de dúvidas. Vamos seguir? Questão de número 11, mais uma questão aí de charge, e vamos analisar a imagem verbal e não verbal. Gente, vamos focar aqui nessa imagem. Olha só, eu tenho aí, né, aparentemente, um menor infrator, uma criança, um adolescente, tentando agredir essa mulher, e eu tenho no primeiro balão: faça alguma coisa. E aí o policial utiliza uma expressão bem coloquial: peraí, e ele está analisando o estatuto da criança. Uma dica importante aí, gente, na parte de interpretação e compreensão. Quando vocês pegarem um texto para analisar, ou uma charge, uma pura imagem para analisar, tenham muito cuidado para vocês não se envolverem com o tema. Eu não posso me envolver com o tema que eu vou fazer a interpretação, a compreensão de texto. Perceba que o nosso simulado está muito voltado, não é, para as questões que a IAUP cobra, e as questões de interpretação e compreensão eu estou colocando justamente no mesmo campo semântico, não é, onde se trata realmente da segurança pública. Então muitas pessoas se empolgam ao analisar uma imagem dessa. Só que eu tenho que perceber até onde eu posso ir. Se a questão for de interpretação, eu serei obrigado a acrescentar na imagem meu conhecimento de mundo.
Porém, se as alternativas pedem a ideia de compreensão, pedem para que eu possa compreender apenas o texto, eu tenho que analisar o que está aqui, eu não posso ir além, certo? Então vou repetir para a gente voltar. Ó. Tem um bonequinho aí, tem um menininho, né? Agredindo a senhora, ela pede para fazer alguma coisa, o policial diz espera aí e fica analisando o estatuto da criança. Vamos para as proposições. Tópico 1. De acordo com o texto, de acordo com o texto é uma questão de compreensão. Eu não posso ir além do texto. Eu tenho que analisar o texto. Vamos olhar o tópico 1. De acordo com o texto, as leis para os menores infratores são superficiais e protetoras. Isso é verdade e eu concordo, você concorda. Porém, como pede para analisar o texto, o tópico 1 está errado. Johnson, mas isso aí está correto. Eu acredito, eu tenho esse pensamento que as leis para os menores infratores são superficiais e protetoras. Mas perceba que isso é o nosso conhecimento de mundo. A gente sabe disso, algumas pessoas pensam assim, mas isso é o nosso conhecimento de mundo, não está no texto. Eu não posso ir além, uma vez que a questão pede para analisar o texto. De acordo com o texto, tópico 1 está errado por conta disso. Vamos analisar o tópico 2. De acordo com a imagem, certo? Opa, aí, fogos, não é? Aprovação, tá chegando aí. Gente, olha só. De acordo com a imagem, eu tenho que analisar o texto, eu não posso ir além. É mais uma questão de compreensão textual. Olha só, de acordo com a imagem, o policial resolve consultar o estatuto da criança antes de tomar qualquer atitude. Até aí está tudo tranquilo. Só que aí fala, ó, tendo em vista a superproteção que os menores possuem diante da Constituição. A ação ocorre devido aos processos que os policiais respondem caso denigram a imagem ou machuque o menor infrator. Né? Então, gente, olha só, o tópico 2, ele está errado, não é? Justamente porque vai além, e eu não posso ir além numa questão de compreensão. Perceba que a questão está pedindo, ó, de acordo com a imagem. Tópico 2 também está errado. Vamos avançar, por favor. Olha o que pede no tópico 3. Gente, no tópico 3 já começa com subtende-se. Perceba que quando é uma questão para que eu precise subtender alguma coisa, quando é necessário subtender alguma coisa, eu preciso ir além. E olha só, subtende-se da imagem que atualmente os crimes ocorridos ou protagonizados pelos menores infratores crescem a cada dia pelo fato dos policiais e outros profissionais da segurança pública estarem presos a um regime que defende e protege a criança e os jovens infratores. Esse é um conhecimento de mundo. Tópico 3 está correto, sem sombra de dúvidas, já que pede uma questão de compreensão. Então eu só tenho 3 como correto. Eu só tenho o tópico 3 como correto. Vamos ver aí se eu tenho gabarito. Tópico 3, gabarito letra C, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Questão 12 diz o seguinte, ó, assinale a alternativa que atende sintaticamente ao padrão culto da língua. É uma questão. Muitos fogos, né? Feriado aí, eu peço a compreensão de vocês. É bom que todo mundo já vai para a prova abençoado, né? Se Deus quiser, todo mundo já vai passar. Então dê uma olhadinha para a gente, questão de concordância nominal, questão simples e você vai conseguir entender numa boa. Olha só, letra A. Vamos atrás da alternativa correta. Pede a que atende sintaticamente ao padrão culto da língua. Olha o que eu tenho na letra A. Ela mesmo. Gente, a expressão mesmo tem variação. Se é ele mesmo. Mas se é ela mesma, a letra A está errada. Olha a letra B. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Para responder essa letra B, gente, eu só precisava fazer o deslocamento da frase. Olha só. Pelos jornais, a reedição da obra foi muito criticada.
A reedição da obra foi muito criticada. Olha o que eu tenho na letra C. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Gente, meia é quando indicar metade de alguma coisa, né? Nesse caso daqui eu tenho um advérbio, ó. Ela ficou meio preocupada, até agora eu não tenho nenhuma alternativa correta. E olha o que eu tenho na letra D. Anexos remeto-lhes nossas últimas fotografias. Deslocamento de frase. Nossas últimas fotografias remeto-lhes anexas. Não é? Então aí o gabarito, a letra E, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Questão 13. Olha só, analise as frases e assinale a alternativa correta, questão massa de concordância verbal. E se liga aí que isso é questão certa, domingo, dia 29 de maio. Olha só, vamos atrás da alternativa correta. Tópico 1. 78% do orçamento estão comprometidos. Gente, olha que dica bacana. Todas as vezes que eu encontrar números que indicam porcentagem, eu tenho que olhar o que surge depois, certo? Perceba que eu tenho 78% de quê? Do orçamento. É um substantivo que está no singular. O verbo tem que ficar no singular, certo? Então aqui, ó, a frase deveria ficar: 78% do orçamento está comprometido e não estão comprometidos. Todas as vezes que você encontrar números que indicam porcentagem, eu não vou de cara olhar para um número. Eu sempre tenho que olhar para o que surge depois. Se o que surge depois estiver no singular, verbo no singular. Se o substantivo que surge depois estiver pluralizado, verbo no plural. Johnson, vai ter algum caso em que eu vou olhar para um número? Sim, quando o número já vier colado com o verbo. Johnson, me dá exemplos. Olha só, 1% conhece o assunto. O verbo conhecer ficou no singular porque já está colado com o número. Porém, acima de 2... se eu tenho um número colado com o verbo já fica no plural. Olha só, 2% desaprovam, 99% desaprovam. O verbo desaprovar fica no plural porque concorda com o número, uma vez que eu não tenho substantivo entre os termos. Olha o que eu tenho no tópico 2. Grande parte dos trabalhadores já está desaparecida. Frase feia, mas está correta. Gente, grande parte de é uma expressão partitiva seguida de substantivo no plural. Quando eu tenho expressão partitiva mais substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou pode ficar no plural, concordando com o substantivo. Ou seja, a frase 2 ficaria correta. Também se tivesse grande parte dos trabalhadores estão desaparecidos. Ô Johnson, mas a minha dúvida aí foi nesse termo aqui, desaparecida. Gente, se o verbo concorda com a expressão partitiva, o restante da frase também. Olha só como fica essa frase. Grande parte está desaparecida. Grande parte de quê? Dos trabalhadores. Por isso que o tópico 2 está correto. Olha o tópico 3. Haviam muitos candidatos naquele concurso. Gente, todas as vezes que o verbo haver estiver no sentido de existir, trata-se de um verbo impessoal. O singular passa a ser obrigatório. Ou seja, havia muitos candidatos naquele local e não haviam. E no tópico 4 eu tenho: fui eu quem rasgou a camisa. É uma frase também estranha, só que o que é que acontece aí? Olha que dica bacana e tu não vai errar mais. Todas as vezes que você encontrar o pronome relativo quem na frase, o que é que acontece com o verbo? O verbo pode concordar com o que surgiu antes do pronome relativo quem, ou pode concordar com o próprio pronome relativo quem. Ou seja, o verbo rasgar, concordando com eu, fica eu rasguei. Se tivesse na frase fui eu quem rasguei a camisa, estava correto. Mas da forma que está, também encontra-se correto, porque o verbo está concordando com o pronome relativo. Por quê? Concordando com quem, não pode ficar quem rasguei, fica quem rasgou. Ou seja, no tópico 4, se tivesse rasgou ou rasguei, a frase estaria correta. Agora uma dica aí. Você pode encontrar na frase o pronome relativo quem ou o pronome relativo que. Quando você encontrar o pronome relativo que, uma dica, o verbo só pode concordar com o que surgiu antes. Ou seja, diante do pronome relativo que, eu só tenho uma possibilidade de concordância. Mas, diante do pronome relativo quem, eu tenho duas possibilidades. O verbo pode concordar com o que surgiu antes ou com o próprio pronome relativo.
Então, eu tenho aí corretos tópico 2 e 4. Vamos ver aqui se eu tenho gabarito. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Estão corretos o tópico 2 e 4, gabarito letra C.